Amém. Hoje eu quero trazer uma palavra para o coração de vocês. Pode pôr para nós aí o card da mensagem de hoje. Aleluia. Nós vamos falar um pouco sobre os frutos do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jefferson. O game changer, o fruto do Espírito. Como o fruto do Espírito muda a nossa vida e o mundo ao nosso redor. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: como que o fruto do Espírito muda a minha vida, a sua vida e o mundo ao nosso redor. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E talvez vocês já tenham ouvido, obviamente, essa mensagem várias vezes sobre os frutos do Espírito. E você tem usado os frutos do Espírito como se ele fosse um checklist de coisas que você precisa fazer para ser uma pessoa boazinha para Deus, para ser uma pessoa bacana para Deus. E não é sobre isso que se trata os frutos do Espírito. Ele está muito além do seu checklist religioso. Ele é uma raiz conectada na fonte certa. Quem está comigo diz amém. Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao 23 diz assim: mas o Espírito produz este fruto: o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E não há lei contra essas coisas. Prestem bastante atenção. O texto está dizendo que o Espírito produz. Fala comigo, o Espírito produz. Não é você usando uma camisa para fingir ter paciência. É o Espírito Santo vivendo em você e transbordando através das suas ações. Quantos querem aqui hoje mergulhar mais nos frutos do Espírito? Diga glória a Deus. Então feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nesta hora. Pai, em nome de Jesus, nós nos inclinamos com reverência à Tua palavra nesta hora e te pedimos, fale conosco nesta noite. Fale, Espírito Santo de Deus, ao coração de cada um dos Teus filhos neste lugar. Senhor, fale muito além do que queremos, fale aquilo que o Senhor quer. A Tua palavra mesmo diz, a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E nós nos sujeitamos à Tua vontade aqui agora neste momento e queremos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Fale explicitamente ao nosso coração, para a honra e glória do nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus. Eu quero pedir para vocês me ajudarem com uma coisa aqui agora. Eu vou continuar a mensagem, mas antes eu quero pedir para você pegar aí agora o teu celular. Você vai no YouTube e você vai pegar o link da transmissão de hoje e você vai mandar para os seus amigos. Tira uma foto, pode ser uma minha, ou pode ser o jeito que você achar melhor, com a pessoa que estiver do seu lado, e você vai postar no teu Instagram e também nos grupos de WhatsApp e os seus contatos que você crê que essa palavra vai falar com essa pessoa hoje. Manda para todo mundo agora. Vamos lá? Tem um fundo musical para soltar aí, Cadinho? Meu sonoplasta, vai soltar daí? Manda ver para a galera aí soltando, inclusive eu vou fazer a minha também.
Quase. Alguém manda lá naquele grupo do Águia Deep? Deixa seu like, curta, compartilhe. Amém. Eu já fiz minha parte, você fez a sua? Bom demais. Podemos continuar? Vamos dar o play? Então simbora. Obrigado pelo som, Cadinho. Glória a Deus. Então nós vamos falar sobre os frutos do Espírito, como que nós podemos manifestá-lo em nossa vida e mudar o ambiente ao nosso redor. Como eu disse, frutos do Espírito é muito mais do que um checklist de coisas que você precisa cumprir como se fossem tarefas ou lembretes do seu dia ou da sua rotina, mas é muito mais do que isso. E a primeira coisa que eu preciso falar com vocês aqui nessa noite é como que nós evidenciamos os frutos na vida real. Repita comigo: como que eu evidencio o fruto do Espírito na vida real? Talvez seja um pouco abstrato todas as vezes que nós falamos de algo espiritual, porque vem na nossa mente que espiritual é um mundo um pouco mais difícil de acessar, é como se as coisas fossem um pouco mais místicas, as coisas fossem um pouco mais distantes, e não é. Eu sempre digo para vocês, e torno a repetir nesse momento, que o mundo espiritual é infinitamente mais real do que o mundo natural o qual nós vivemos, pois o mundo o qual nós vivemos é uma resposta a uma palavra do sobrenatural. A palavra do Senhor diz que Deus disse: haja luz e houve luz. Que haja separação entre terra e água, e houve separação. Que haja animais que voam, animais que rastejam, animais aquáticos, e assim foi. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e assim o Senhor fez, e sobre ele o Senhor soprou em suas narinas o fôlego de vida. Ou seja, tudo o que acontece no mundo natural é uma resposta do sobrenatural. Diga comigo: tudo o que acontece no natural é uma resposta do sobrenatural. Mas nós podemos, no natural, mover algo no espiritual? Sim, nós podemos. Nós podemos pegar esse culto aqui agora, que nós não conseguimos ocupar todas as nossas cadeiras, as nossas fileiras. E às vezes quando a gente olha para um ambiente como esse, gera um sentimento de tristeza, porque você fala assim: poxa, fulano, beltrano podia ter vindo, aquela pessoa que eu convidei podia ter vindo, e às vezes isso te gera um certo sentimento de abatimento. Isso é o ambiente natural que está querendo tocar em você e moldar você pelo que ele é. Mas se você pegar no teu coração e na tua mente e dizer para você assim: eu vou estar nesse culto agora, como se todos os meus amigos e convidados estivessem aqui, a casa cheia, repleta, tanto quanto foi a conferência sábado passado, e nós vamos fazer um grande culto para o Senhor. Você vai entrar nesse ambiente, nessa atmosfera, e quando terminar o culto você vai falar assim: uau, foi o culto mais incrível que eu já participei. Quem está comigo aqui? Porque nós temos esse acesso, nós temos esse poder, o Senhor nos condiciona a isso. Quando nós subimos no altar para ministrar o louvor, os meninos sabem, nós não respondemos ao público, nós respondemos a um chamado de Deus para sermos ministros do Senhor na música e levarmos a igreja para um ambiente de adoração. Agora, já pensou se todas as vezes nós subíssemos no altar e respondêssemos em adoração na presença de Deus pela forma como os irmãos chegam na igreja? Talvez nem no altar mais a gente gostaria de subir, porque quantas e quantas vezes nós estamos no altar e olhamos para algumas pessoas e elas estão apáticas, tristes, abatidas,
desconectadas com esse ambiente. Então cabe a nós nesse momento tomarmos a nossa posição e pegarmos esse irmão, essa irmã, esse jovem e falar para ele assim: não, nós vamos levar você para um ambiente de adoração. Quando nós estávamos aqui cantando a música Dance, e eu falei: agora vocês vão dançar. Cara do céu, eu não me lembro de ver a Annalisa dançar. Olha a Annalisa aqui, ó. Eu acho que ela pegou meio que a dancinha da Lana, assim, que sério. O Pedro, alguém já viu o Porsche dançar? Eu vi, aqui ó. Mas são coisas que a gente não está acostumado a viver nos demais cultos. Primeiro porque a gente nem se vê nos cultos, está todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo alguma coisa. E no Águia Deep não. A Lê está cuidando da mídia hoje, mas adorando ao Senhor ao mesmo tempo. Hoje o Jô foi multitarefa lá em cima, cuidando da transmissão do áudio e do telão. E agora está controlando ali remotamente. Viva a tecnologia. Tecnologia. Mas todos nós em adoração e transformando esse ambiente em um ambiente de glória. Nós não podemos aceitar que o ambiente coloque apatia ou indiferença em nós. Porque aqueles que carregam o fruto do Espírito, é eles que moldam o ambiente segundo o Espírito que habita em cada um de nós. Quem está comigo aqui diz amém. Então quando nós chegamos em algum lugar, nós temos que ser ativadores de uma atmosfera da glória de Deus. Nós temos que chegar em um lugar e trazer a presença de Deus. Não é você querer chegar em um lugar e encontrar Deus sentado, olhando para o relógio e falar assim: nossa, até que enfim você chegou, já estava te esperando. Não, é nós que temos que atrair a glória de Deus. Quem está comigo diz amém. Então nós precisamos entender quais são as evidências do fruto do Espírito na vida real. A evidência de nós termos o Espírito Santo não é apenas levantar a mão no louvor e chorar na hora da adoração. Tudo isso é lindo, é perfeito, mas a prova de fogo acontece quando você está fora do ambiente de culto. É quando você está no trânsito. Eu estou tentando melhorar. A Graça sabe que eu estou me esforçando. Tem hora que eu engole, que a vontade de falar: seu Babé, trocar a rua, meter a mão na buzina e ficar buzinando assim até a buzina queimar. Só que tem um ditado: para um doido sempre tem um mais. Esses dias um cara quase me jogou em cima da calçada. Eu fiquei revoltado. Cheguei na casa dos meus pais, falei: pai, o cara acabou de fazer isso comigo, assim, vindo pra cá e tal, minha vontade foi de fazer isso, fazer aquilo. Aí meu pai esperou eu terminar de falar e falou assim: sabe qual é a melhor parte de tudo isso, jovem? É o que, pai? É que você não fez. E se você tivesse feito, aí ele falou esse ditado: talvez você teria encontrado um cara ainda mais doido, armado, que poderia ceifar sua vida a troco de nada, como hoje no mundo acontece, e a sua esposa ser viúva e as suas filhas ser órfãs. Mas graças a Deus você não fez isso, e a sua esposa ainda tem um marido e as filhas ainda têm um pai. Rapaz, sabe quando você estava todo corajoso falando que você ia fazer, que você estava com o peito estufado e assim: eu sou o cara. Na hora acabou tudo. Tipo, foi um baldaço de água fria em cima de mim. Mas é justamente em momentos assim que nós estamos fora desse ambiente onde é fácil ser crente. É quando nós estamos fora desse ambiente que é fácil adorar a Deus. É quando nós estamos fora desse ambiente que é fácil buscar a santidade do Senhor e viver essa santidade no Senhor, que nós realmente vamos evidenciar o fruto do Espírito em nós. É dentro da nossa casa, com as pessoas que estão intrinsecamente relacionadas a nós com intimidade, como no caso, marido, esposa, irmão, irmã, pai, mãe. Sabe, esse ambiente familiar é um ambiente de tanta liberdade, que às vezes as pessoas se esquecem que a liberdade não é fazer o que quer, como quer, do jeito que quer, é ter um respeito, honra, admiração, intimidade, privilégio, e por falta desse discernimento, as pessoas caem na libertinagem,
Porque a libertinagem é você começar a fazer o quê? Falar o que você pensa, sem medir consequências daquela palavra que vai chegar até a outra pessoa. E dentro da tua casa você começa a usar palavras que não condizem com as palavras que você fala dentro da igreja. Se nós pegássemos aqui agora um cabo, preciso de um cabo, não tem cabo, nenhum cabo solto aqui, tem um fone de ouvido. Vem cá, ô Jefferson, me ajuda. Esse cabo, ele tem um poder específico. Quando eu conecto ele na cabeça do Jefferson, toda a mente do Jefferson vai para o telão da igreja. E nós vamos ter acesso agora a tudo que ele viu, a tudo que ele ouviu e a tudo que ele falou. Pode, Jefferson? Tudo. Conectei o Jefferson. Agora, Jefferson, aquele xingamento que tu só pensou e não falou, está ali. Aquela hora que tu falou assim, já que é só a morte que nos separa, então que morra, está aqui. Aquele momento que tu falou pro tu pensou assim, rapaz, eu queria que meu chefe fosse pro inferno. Aí tá aqui. Tá gravado. Brincadeiras à parte, obrigado, Jess, valeu. Brincadeiras à parte. Já pensou se a tua mente agora pudesse ser acessada e projetada no telão da igreja? Já pensou se nós pegássemos os áudios de tudo que você pensou, de tudo que você falou e de tudo que você deu ouvido durante a semana e colocássemos no telão da igreja? Será que as pessoas ficariam inspiradas, admiradas pela tua vida de devoção a Deus? Ou será que as pessoas ficariam escandalizadas com o tipo de pessoa que você é fora daqui? Vocês estão comigo aqui, amém ou não amém? Então como é que nós evidenciamos? É na vida comum, é no dia a dia, é na nossa rotina, mas também na prática do amor. É quando nós olhamos para as pessoas e nos importamos com elas, seja elas pessoas que nós a conhecemos e pessoas que nós não a conhecemos. Aqui na conferência nós fizemos aquele teatro, pequeno teatro, uma coisa simbólica para trazer uma mensagem para a igreja. Avivamento, a manifestação da glória de Deus, nada mais é do que eu e você ativarmos a mensagem que recebemos, colocando ela em prática no dia a dia. Vocês viram que naquele teatro tinha uma mulher que estava no trabalho, depois de sair do culto estava no trabalho, e no trabalho dela, ela estava insatisfeita com o trabalho, faz uma oração a Deus, amém, ela se coloca na disposição do Espírito Santo, e pela primeira vez, ela ouve uma conversa de colegas de trabalho, e decide ter um impulso, por aquilo que ela ouviu da parte de Deus, para levar Jesus até aqueles dois colegas de trabalho, que um estava sofrendo crise no casamento, o outro estava com crise de existência, de identidade, e ela se move pelo Espírito de Deus, em coragem, em ousadia, e fala de Jesus, e ora por eles, e consequentemente eles são tocados pelo Espírito Santo. Isso é uma forma clara de evidenciar o amor do fruto do Espírito. Quem está comigo aqui? É nós pararmos de olhar para as pessoas que estão na nossa rotina como se elas fossem apenas mais uma pessoa, mas olhar para essas pessoas como mais uma oportunidade de pregar sobre Jesus. É olhar para essas pessoas como mais uma oportunidade de dizer assim: eu já estou salvo, então está na hora de eu jogar o bote de salva-vida para poder salvar mais pessoas. Vocês no seu ciclo comum de trabalho, quantas pessoas passam por você? Vou até te dar uma ideia, Camila. A Grazi comprou um negócio esses dias, acho que foi uma maquiagem, pelo Mercado Livre, ou não sei, pela internet. E nós tivemos uma grata surpresa. Na hora que a Grazi abre o pacote, dentro da caixa da maquiagem estava um bilhete
da dona da loja ou da vendedora, não sei, dizendo que esse produto te abençoe, tal, que você seja feliz e abençoado em nome de Jesus. Imagina quantas pessoas compraram com essa mulher. Imagina quantas mulheres, Camila, com autoestima baixa, feridas interiormente, mulheres que sofreram agressão, não apenas física, mas verbal, mulheres que têm trauma de infância, de pais que não cuidaram, de pais que não amaram, mas uma mensagem de uma mulher movida por Deus pode transformar a vida dela em outro lugar. Eu que não sou mulher, fiquei emocionado, fiquei tocado. Imagina mulheres recebendo aquilo em casa, porque uma mulher, quando ela compra maquiagem, o que é que ela quer? Parecer o Bozo? Não, meu irmão, a meta é lá em cima. A Graziele andando assim, olhando na vitrine da Vivara, falou assim: nossa, como a Gisele Bündchen é bonita. Toda mulher, quando ela quer uma joia, uma maquiagem, ela mira um alvo, e com certeza não é o Bozo. No dia a dia, você está no seu trabalho. Aí eu brinquei com o Jefferson aqui, cara, quantas vezes você pensou em mandar teu chefe para o inferno? É você ir lá e levar um café para o teu chefe e dizer assim: trouxe aqui um café para abençoar seu dia. Uns vão falar assim: puxa saco. Mas no seu coração você sabe o que você está fazendo. É o Joantes lá na área de trabalho dele agora. Quantas pessoas estão debaixo da tua supervisão? E o João chegar lá e falar assim: mano, vim aqui, não é para colocar a mãozinha no teu ombro, não, é só para dizer assim: cara, Jesus te ama demais, que Ele abençoe o seu dia, te proteja, te guarde. Aí o cara: oxe, do nada. Mas você sabe o que é, não é do nada. É o Richardson atendendo um cliente, colocando lá uma cerca, um alarme, fazendo um serviço da empresa dele, do negócio dele, e virar para o cliente falando assim: olha, eu até posso colocar aqui proteção elétrica, eletrônica e tecnológica na tua casa, mas eu declaro sobre a tua vida que Deus abençoe você e a sua família, e te proteja e te livre de todo mal em nome de Jesus. É deixar sementes. Aqueles que evidenciam os frutos do Espírito deixam sementes pelo caminho. Fala para a pessoa do seu lado assim: aqueles que evidenciam os frutos do Espírito deixam sementes pelo caminho. Quem está comigo diz amém. Olha para mim, uma árvore, por exemplo, uma macieira, ela não diz: eu dou maçã. Você não vê a árvore gritando: eu dou manga. Você olha para a árvore e você já sabe que ela é pelo fruto que ela dá. Da mesma forma, um crente, um cristão, ele não precisa gritar: eu sou crente, eu sou de Jesus, eu sou lá do Aguiadip na casa da bênção. Não, as pessoas precisam olhar para você, olhar para mim e ver que há Jesus Cristo em nossa vida. Amém ou não amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? O segundo ponto, nós precisamos mudar a atmosfera através da unidade, da alegria e da intensidade. Aqui está o grande segredo de um grupo de jovens que causa impacto, ou de uma igreja com jovens que causam impacto. Quando o Espírito Santo governa a nossa vida, Ele nos dá ferramentas incríveis que mudam o clima de qualquer ambiente. Através da unidade de espírito, da alegria, da intensidade e influência. Quando cada um de nós começa a viver o fruto do Espírito, a atmosfera da igreja muda. Acabam-se as panelinhas, acabam-se as fofocas. A igreja vira um lugar onde todo mundo quer estar. Olha o que Efésios capítulo 4, versículo 3 diz: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Vamos ler aqui comigo? Todos juntos aqui no telão? 1, 2, 3 e já. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Fazer de tudo. Arine, fazer de tudo. Você faz de tudo pelo teu filho? Se tiver que fazer um pouco a mais de tudo, você faz? Quando nós estamos conectados em um amor profundo, em um elo profundo,
nós fazemos de tudo por alguém. Você lembra quando você conheceu o seu crush? Você perdeu o sono, você sonhou, perdia sono e quando dormia sonhava. Sim ou não, gente? Fala que sim, só para eu não achar que é só eu. Ok, obrigado. Ufa. Meu Deus do céu, sonho contigo até hoje, morena. Minha nossa. E às vezes você me faz perder o sono quando me deixa com raiva. Mas amém, a gente consegue dormir depois. Brincadeira. Mas eu sonho com você, meu amor. Oh glória. Mas olha só. Cada vergonha ali que eu passo. Quando nós estamos apaixonados e envolvidos profundamente aos nossos sentimentos, qual é a barreira que você olha para tal coisa? Nada. Aqui tem algumas pessoas estudando e ralando pra caramba. Falei da Ana agora há pouco, vou falar de novo. Quantos quilômetros por dia para trabalhar e estudar? Só para estar aqui no culto hoje, quantos quilômetros para vir? Para voltar, consequentemente, mais 22. 44 quilômetros para estar aqui no culto hoje. Uma salva de palmas para ela. Mas não vamos longe não. A Letícia e o Joantes. O Joantes é que ele fica lá e cá, lá e cá. Mas a Letícia, quantos km? Mais ou menos a mesma distância. Vamos colocar uns 38 km ida e volta. Salve de palmas. Mas olha só, hoje elas vieram para o culto, mas isso fazem a semana inteira. Para trabalhar, para estudar. E quando você olha o tamanho da distância que elas andam, há um motivo que as move: um desejo de vencer, um desejo de romper, um desejo de avançar, um desejo de realizar. Quando você vai trabalhar, o que te move não é necessariamente o dinheiro que você quer ter, mas são os sonhos que você carrega e você quer realizar. Sim ou não? Agora, o que te move como filho de Deus? O que te move como jovem desta igreja? O que te move como águia Jeep? O que você é capaz de dar tudo de si para que algo aconteça neste lugar? Porque Efésios capítulo 4, versículo 3 diz que façam todo o possível, faça de tudo. Então fazer de tudo é basicamente o que? Proteger o ambiente a todo custo, nem que isso me custe a vida. Vem cá, Adonai, vem cá, Gerson, de novo. A proteção, eu quero ilustrar, porque às vezes desenhando fica mais fácil de entender. Mas quando eu digo de proteger o tudo e fazer tudo pelo ambiente, é o que? Eu quero atacar o Jefferson, mas o Adonai se coloca na frente. Protege ele, Adonai, protege ele. Cuidado com a guitarra do cadinho, senão vai perder um irmão aqui hoje. Agora, chega um momento em certas situações que o Adonai fala assim: a melhor forma de eu proteger o Jefferson é eu abraçando ele e mostrando que eu estou com ele. Abraça o Jefferson. Protege o Jefferson. Abraça mesmo, de verdade. Isso. Porque tem certas situações que acontecem que o Adonai vai ser ferido, machucado por causa dele. O que eu estou querendo dizer com isso? Vai vir gente falar do Jefferson para você. E às vezes vai até ter razão. Olha lá, olha a barbinha dele, dizendo ele que tem alguma coisa ali. Olha lá, ele só começa a academia e nunca vai. Brincadeiras à parte, tem pessoas que vão chegar em você, Adonai, para falar de nós. Mas o Adonai vai falar assim: eu não aceito que você fale assim dos meus irmãos.
Eu não aceito que você toque na integridade do meu amigo. Eu não aceito que você fale A, B, C ou D do meu amigo. Se você quiser, fale de mim, mas não fale dele. Quem é você para querer falar do Jefferson? Ou seja, vai apanhar para defender o outro. Obrigado, meninos, valeu. Sabe, é engraçado que quando tem gente que sai da igreja, e aí você tromba com alguém que saiu da igreja em algum lugar na rua, fala assim: ei, você ainda está lá? Você ainda está lá? Como se tipo assim: nossa, eu já saí faz tempo e você não vai sair não? Quando é que você sai? Como se isso fosse algo glorioso, como se isso fosse algo vantajoso. E o que dói o meu coração é quando tem pessoas que dão ouvidos a esse tipo de narrativa, de argumento, de espírito maligno, persuasivo, querendo invadir a mente das pessoas. Nós temos que aprender a nos proteger e nos blindar, a nos guardar uns nos outros, porque isso é uma forma de revelar os frutos do Espírito. Quem está comigo aqui diz amém. O Espírito Santo de Deus nos une, Ele quebra o nosso ego, Ele nos faz entender que nós somos um só corpo, e tem mais, o Espírito de Deus traz alegria, e não depende de nenhuma circunstância, não é aquela alegria que acaba quando acaba a grana no final da semana, mas é uma alegria intensa e profunda que dura até a eternidade. Nós temos que nos mover em alegria. Hoje a Graça e eu estávamos em casa, desde ontem, para ser mais preciso, nós estávamos pensando sobre o culto de hoje, como ele ia ser, o que nós íamos fazer. A Graziella lá em casa hoje: amor, como é que vai ser o culto hoje, o que você pensou? E ela, acho que estava até mais animada do que eu, porque ela falou assim: me diz aí, o que você vai pregar no culto hoje? E eu, amor, acho que hoje eu vou pregar sobre os frutos do Espírito, como nós vamos evidenciar, viver ele e trazer essa palavra ao entendimento da galera, e trazer eles para um entendimento de unidade, de propósito, de vivermos isso com alegria, com intensidade. E aqui estamos nós. E quando nós saímos de casa hoje, nós nos arrumamos, caprichamos na beca, apesar que isso aqui é o que eu uso todo culto mesmo, mas caprichamos. Passamos o perfume, agora tem o cabelo de novo para pentear. Viemos para cá, preparamos um repertório, preparamos um ambiente, organizamos esse lugar, porque o nosso coração está cheio de alegria de estarmos reunidos aqui nessa noite. Quem está comigo, diga glória a Deus. Olha o que Romanos capítulo 15, versículo 13 diz: que Deus, que nos dá esperança, encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele, para que a esperança de vocês transborde pelo poder do Espírito Santo. Vocês percebem que a palavra transborde nesse versículo? Um cristão cheio do Espírito Santo, ele vive de forma tão intensa e autêntica, que é impossível ele não influenciar as pessoas ao seu redor. A nossa intensidade em Deus se transforma na nossa influência no mundo. Fala assim comigo: a minha alegria, a minha intensidade, ela transforma em influência nas pessoas à minha volta. Estava conversando com o bispo Júlio, aquele que pregou aqui na conferência, e eu falei para ele assim: bispo, eu reparo que tem igrejas que estão dando ênfase ao culto da semana e está crescendo muito. Ao que o senhor atribui isso? Ele falou assim: eu atribuo isso sobre autoestima. A igreja tem uma autoestima, ou ela está aqui, ou ela está aqui. E há uma coisa que acontece muito na minha igreja, João. Toda quinta-feira, o culto dele de semana é de quinta. Toda quinta-feira tem fila de pessoas de outra igreja, trazendo seus amigos, seus convidados e até familiares para a minha igreja. E eles são fiéis à igreja que eles são membros, mas eles levam as pessoas para a minha igreja, porque a autoestima dele com relação à igreja dele está aqui. E quando vai na minha igreja, a autoestima está aqui. Mas ele não vai sair da igreja que ele está. Ele não vai abandonar o pastor que ele tem. Ele vai ficar lá,
mas Ele vai trazer as pessoas para um lugar onde a autoestima está aqui. Sabe o que eu quero dizer com vocês nessa noite? Onde é que nós vamos colocar o autoestima do Águia Deep? Aqui ou aqui? Porque dependendo de onde estiver a nossa autoestima, dependendo de como estiver o nosso nível de transbordo e de alegria, nós vamos influenciar as pessoas para vir ou para não vir. As pessoas precisam olhar para nós e desejar o que nós estamos vivendo. Vocês estão comigo, amém ou não amém? Quando você veio para a igreja hoje, qual foi o seu nível de autoestima? Olha aqui para mim. Ontem, eu estou um pouco ferido pelo que eu vi ontem. Sério mesmo, eu estou ferido. Não, isso não pode ser verdade, Senhor. Vou falar. Eu estava conversando com o pastor Roberto, e vocês sabem, né? Dizem que não houve nada, confia. Estou conversando com o pastor Roberto sobre jovens, sobre o culto de hoje. Ele falou, tem culto amanhã, né? Tem a marcha para Jesus também, pá. Eu falei, pô, pastor, mas o culto, né? Culto é culto, né? Aí, beleza. Ele falou, faz o culto, os irmãos já vai estar lá mesmo na marcha, tá tudo certo. Aí, depois que a gente falou sobre o culto de jovens, eu subi para a sala lá em cima para me preparar, fazer os meus trabalhos do dia. Aparece um anúncio de um cara que é mentor de líderes de jovens. Aí como é que ele vende o produto dele? Você que é líder de jovens, e o seu movimento de jovens, ou o seu grupo de jovens da igreja está minguando, e os que vão, você sente que não estão lá, deixa eu te dizer uma coisa, é porque você é um péssimo líder de jovens. Aí eu, não, e ele conseguiu piorar ainda a minha autoestima. Além de me jogar no chão, ainda cuspiu e pisou. Ele falou assim, e sabe por que aqueles que vão estão indo? Não é porque eles gostam de você. Uns podem ter medo, outros vão porque não tem outro lugar para ir. Por isso que eles estão lá. Não é porque eles te amam ou porque eles te respeitam, é porque eles te toleram. Desgraçado, bloqueei essa porcaria. Mentira, eu entrei lá, acho que eu vou comprar o curso dele. Eu falei, meu Deus, será que é aqui, desse jeito? Minha autoestima ficou baixa. Mas depois eu falei assim, não concordo com isso não. Já pensou a galera que era pastoreada por João Batista, sua raça de víboras? Imagina a autoestima da galera que andava com ele. O cara comia gafanhoto, imagina ele fazendo café da tarde e oferecendo gafanhoto para os discípulos dele, pô. Ele tinha discípulos, tanto que ele colocou os discípulos dele à disposição de Jesus. Imagina a autoestima de Timóteo e de Tito andando com Paulo preso. O cara falava de açoite o tempo inteiro, era sacrifício o tempo inteiro. Imagina os discípulos de Jesus, a autoestima dos caras, os caras vendo os discípulos de Jesus tudo morrendo. E os caras, não, eu vou morrer também. Se eles morrem, eu também morro. E às vezes, a gente quer medir um lugar pelo que ele tem para oferecer. Se é legal, se a música é boa, se a localização é agradável, ou se a vibe da galera é boa. Esse último que eu falei agora sobre a vibe da galera, até que tem sentido até um certo ponto. O ponto onde eu estou falando com vocês aqui agora, o nível de unidade que nós temos, de cumplicidade, de proteção a esse ambiente e também o nosso nível de autoestima. Como eu disse no começo dessa palavra, que nesse tópico, qual foi a tua autoestima para sair de casa hoje? Cara, eu estou aqui, eu estou vibrando, eu estou pregando, eu estou... Mas como você está aí agora no seu lugar? Vocês que estão em casa assistindo, como você está aí no seu lugar? Talvez você está em casa assistindo e ainda bem que eu não fui. Ou, como eu gostaria de estar aí. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A tua autoestima como fruto do Espírito, como um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, não é como o lugar está, é como você está conectado com Deus. Quem está comigo aqui?
O teu nível de autoestima em um lugar, em uma igreja, não é se o lugar é da hora, se é legal, tudo isso conta, faz parte, nós temos tudo isso que eu falei aqui. Mas o teu nível de autoestima deve estar conectado diretamente ao teu nível de intimidade com Deus. É por isso que nós estamos voltando com as vigílias de jovens. A nossa vigília de jovens foi no primeiro sábado agora de maio, não foi? E nós vamos ter a próxima vigília, eu vou dar os avisos, eu vou falar a data da vigília. Mas nós precisamos ter a nossa autoestima aqui, porque ela vai transbordar as pessoas à nossa volta. Às vezes eu entro no perfil de vocês assim, por acaso, vai aparecer nos rios de vocês os stories, eu vou passando, e o da Letícia aparece para mim sempre, tá lá. Cara, às vezes eu vejo a Letícia postando as coisas com as amigas do trabalho, ela dá vontade de ir lá. Não, o que você veio fazer aqui, pastor? Não, eu vim comprar alguma coisa, porque eu achei tão legal que eu vim aqui. Porque é divertido, passa uma autoestima lá em cima. Vocês estão me entendendo? A Letícia produziu um vídeo agora no término da conferência. Se eu não fosse da casa da bênção, eu queria ser, porque o vídeo coloca a gente lá em cima. Faz sentido para vocês, sim ou não? Nossa autoestima, se ela estiver aqui, a nossa alegria, a nossa intimidade com Deus estiver aqui, as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim: eu quero ir para onde essa pessoa está indo. Quem está comigo, diga glória a Deus. E o último ponto para nós encerrarmos aqui nessa noite: o efeito desse transbordo, é nós respirando Jesus nas pessoas, ou espirrando Jesus, melhor dizendo, nas pessoas. A gente só consegue dar para o mundo aquilo que nós estamos cheios. Se a gente encher a nossa mente de lixo, ansiedade e raiva, é isso que nós vamos espirrar, melhor dizendo, nas pessoas quando a vida nos apertar. Mas se nós estamos cheios do Espírito Santo, quando a pressão vier, vai sair de nós amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, e é isso que vai tocar na vida das pessoas. Isso é transbordar na vida espiritual, é transbordar em ambientes. Se você entra num ambiente de caos, o fruto da paz que está em você vai mudar aquele ambiente. Se você entra numa rotina de julgamento, em uma rodinha de julgamento, melhor dizendo, o fruto do amor e da amabilidade que está em você vai quebrar toda crítica em nome de Jesus. Esses dias veio uma irmã conversar comigo, e ela começou a falar assim: pastor, eu estou preocupada com uma situação. Eu falo: minha irmã, qual que é? Pastor, eu estou preocupada porque fulano vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E eu fui ouvindo, e eu fiz assim: rapaz, mas isso daí não é mente de crente não, ué. Essa irmã deveria estar pensando diferente. E eu peguei ela e comecei a falar: não, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, sobre essa pessoa não é assim, é assim, 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 assim. E sobre esse irmão é assim, 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 assim. Aí ela: nossa, eu não tinha pensado por esse lado. Sabe o que significa isso? É você pegar algo que alguém te traz como ruim e você derramar coisa boa. Quem me entende, diga amém. É você pegar o ambiente que está desfavorável, transformar ele em um ambiente favorável. O nosso chamado não é sermos crentes secretos no modo anônimo. Jesus nos chamou para sermos influenciadores do reino de Deus. Meu Deus do céu, ô palavrazinha que está amassada é essa tal de influenciadores. Os influencers. O que você acha disso, pastor? Eu acho uma bênção, e nós precisamos de crente influência, crente de verdade. Não é para ficar fazendo 6-7 não. É para poder transbordar a palavra de Deus. Gente, eu tenho uma dificuldade com rede social. O máximo que eu consigo publicar é stories. Já tentei ser um criador de conteúdo, mas não vai. Não sei se eu tenho perfil, time para isso, não sei o que é. Me esforço por causa do Aguiadip. Meu perfil pessoal, eu apaguei tudo. Não faz sentido eu deixar essas coisas aqui. Tirei tudo. Tem lá o do Aguiadip. E nós tivemos uma conversa esses tempos atrás, e nós vamos voltar com alguns conteúdos no Aguiadip, mas eu estou precisando de time para começar. Mas e vocês?
Eu sei que a Camila é blogueirinha. O Adonai nem tanto. O Adonai é, meu Deus do céu, se alguém for investigar o Adonai, tem que ser com lupa assim no Instagram. Mas e os demais? Às vezes, a gente só reposta o que os outros estão postando. Não tem problema, tá? Faço isso. Mas às vezes você deveria postar o que Deus está falando no seu coração. Eu não quero aparecer, então escreve, e põe no stories, põe alguém para ler. Eu faço isso direto, não quero falar, eu escrevo. Deixo lá, uma mensagem. Edifica a vida de alguém, inspire a vida de alguém. Quem está comigo aqui diz amém. Último texto que nós vamos ler aqui hoje, Mateus 5,16. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu. A alegria lá fora precisa ver, a galera lá fora precisa ver, melhor dizendo, os nossos frutos, nossas atitudes, o nosso respeito, o nosso amor, a nossa alegria, a nossa honra inexplicável. Vão fazer as pessoas olharem e dizerem: o que você tem aí de diferente? Eu quero isso também. E eu termino dizendo: o Espírito Santo não quer nos dar apenas experiências de arrepio em um culto, Ele quer nos forjar em um caráter inabalável em nós. Ele quer nos usar para mudar a nossa família, mudar as pessoas à nossa volta, mudar o ambiente ao nosso entorno. E eu quero lançar um desafio para vocês aqui nessa noite. Qual desses frutos você acha que mais está faltando na tua vida hoje? É a paciência? É o domínio próprio? É o amor? Eu quero que você seja desafiado essa semana a revelar o fruto do Espírito numa área que você é deficiente, e ver e provar que pessoas ficarão maravilhadas com o poder de Deus sendo manifestado através da sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Apresenta suas mãos ao Senhor. Tem música aí para a gente orar com um fundo musical inspirador. Eu gostaria que por um instante você fizesse uma oração ao Pai e dissesse a Ele: Espírito Santo, me perdoa, porque quando eu tinha uma oportunidade em mãos para revelar os frutos do Teu Espírito, eu revelei outra coisa, mas não foi o Teu Espírito Santo. E eu me arrependo nessa hora, Senhor. Você pode fazer isso em nome de Jesus? Você pode colocar o teu coração em arrependimento e quebrantar-se na presença de Deus neste lugar? Oh Espírito Santo de Deus, oh aleluia Jesus, aleluia Jesus. Nós abrimos o nosso coração para Ti neste lugar. Nós nos arrependemos, Deus, de não ter darmos lugar ao Teu Espírito Santo em nossa vida. Nós abrimos o nosso coração em arrependimento neste lugar, Senhor. Não tem como nós vivermos algo de Ti se nós não nos arrependermos. Não tem como nós vivermos um nível de autoestima lá em cima se nós não nos arrependermos. Como nós queremos revelar algo precioso sem arrependimento? Por isso, Deus, a oração no término dessa mensagem é: nós nos arrependemos. Nós, meu Deus, convergimos o nosso caminho de volta para um lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Inspira-nos nesta noite, Deus, leva-nos a sair desse lugar, desse ambiente, decididos a viver em alegria, em unidade, em harmonia com a Tua Palavra e o Teu Santo Espírito em nós. Nós não queremos viver os frutos do Espírito como se eles fossem apenas um checklist de coisas que nós devemos cumprir, mas nós queremos os frutos do Teu Espírito em nós, como quem derrama sementes pelo caminho, transbordando, Deus, o Teu amor, a Tua graça. Que assim seja em nossa vida, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Levanta suas mãos ao céu e diga assim comigo: Senhor meu Deus, eu decido nesta hora a viver uma vida de transbordo. Eu vou transbordar alegria, amor, por onde eu passar, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus.